Você já viu aqueles grupos de motociclistas cortando estradas juntos, todos com o mesmo colete, símbolos, códigos e uma união impressionante? Eles não são apenas apaixonados por motos, são comprometidos com uma causa, com uma comunidade, com uma missão. Agora, imagine se a igreja cristã tivesse esse mesmo nível de compromisso, organização e irmandade. Parece uma comparação improvável, né? Mas hoje eu quero te mostrar como os motoclubes podem ensinar lições valiosas para nós cristãos. E não estou falando de copiar o estilo ou os rituais, mas de aprender com os princípios que sustentam esses grupos: lealdade, generosidade, disciplina e cuidado mútuo. A igreja brasileira tem enfrentado desafios de fragmentação, superficialidade e falta de engajamento. E talvez, ao olhar para fora do nosso círculo, possamos encontrar inspiração para fortalecer o que temos aqui dentro. Fica comigo até o fim desse vídeo, porque você pode se surpreender com o que vamos aprender juntos. Vamos explorar como a estrada dos motoclubes pode nos ajudar a pavimentar um caminho mais sólido para a Igreja de Cristo. Podemos começar respondendo a uma pergunta: por que os motoclubes parecem mais unidos que muitas igrejas por aí? Quando falamos de motoclubes sérios, estamos falando de grupos que vivem uma verdadeira irmandade. Não é só sobre andar de moto juntos, é sobre estar presente nos momentos difíceis, proteger uns aos outros e manter um vínculo que vai além da estrada. Essa irmandade é construída com base em respeito, lealdade e presença. Eles se chamam de irmãos e não é à toa. Existe um código de honra e quem entra sabe que está assumindo um compromisso com o grupo. Agora, pense comigo, será que a igreja cristã brasileira tem vivido essa mesma intensidade de relacionamento entre os irmãos na fé? Será que temos sido verdadeiramente presentes uns na vida dos outros? Ou estamos nos limitando a encontros semanais e cumprimentos formais? Jesus nos ensinou que o amor entre os discípulos seria o sinal visível de que somos seus seguidores. Mas esse amor precisa ser mais que palavras, precisa ser ação, cuidado, tempo, escuta, presença. Os motoclubes nos desafiam nesse ponto. Eles não têm a Bíblia como base, mas vivem princípios que deveriam ser naturais para nós cristãos. A irmandade deles é prática, visível e constante. Talvez seja a hora de resgatar esse senso de comunidade dentro da igreja, de sermos irmãos, não só no nome, mas na vida. Porque, como diz Provérbios, o verdadeiro irmão é aquele que aparece na adversidade. E é aí que a igreja precisa estar mais forte do que nunca. Mas como esses grupos de motociclistas praticam o dar e receber de forma surpreendente? Será que podemos entender isso? Quando pensamos em motoclubes, talvez a primeira imagem que venha à mente seja a de motos potentes e coletes de couro. Mas existe uma dimensão pouco conhecida: a generosidade. Muitos motoclubes organizam ações sociais, arrecadam alimentos, visitam hospitais e ajudam membros em momentos de crise. E não é só entre eles, muitos estendem esse cuidado à comunidade. E isso mostra que a generosidade não depende de religião, mas de convicção e cultura. Agora, como cristãos, temos uma base ainda mais profunda para sermos generosos: a graça de Deus. Somos chamados a dar com alegria, não por obrigação. A generosidade é uma expressão da fé viva, do amor ao próximo e da confiança de que Deus supre todas as nossas necessidades.
A Bíblia nos ensina que é melhor dar do que receber. E Paulo reforça que Deus ama quem dá com alegria. Isso não é apenas sobre dinheiro, é sobre tempo, atenção, cuidado, presença. Os motoclubes nos desafiam nesse ponto também. Eles não têm um mandamento divino, mas vivem uma cultura de ajuda mútua. E nós, que temos a palavra como guia, muitas vezes deixamos isso de lado. Será que estamos sendo generosos como deveríamos ser? Será que nossa igreja está cultivando uma cultura de doação, de serviço, de entrega, assim como eles? A generosidade é um reflexo direto do caráter de Cristo. E quando ela é vivida de forma prática, transforma vidas, fortalece comunidades e glorifica a Deus. Que possamos então aprender com esses grupos e aplicar com ainda mais profundidade em nossa caminhada cristã. E será que podemos aprender com eles sobre organização e disciplina? Como a estrutura dos motoclubes pode inspirar a gestão eclesiástica? Quando olhamos para os motoclubes sérios, vemos uma estrutura bem definida: presidente, vice-presidente, tesoureiro, secretário, capitão de estrada, conselho de veteranos, enfim. Cada função tem um propósito claro e todos sabem o que se espera deles. Essa organização não é apenas para manter a ordem, ela fortalece a missão do grupo. Os eventos acontecem com precisão, os membros se sentem úteis e há uma cultura de responsabilidade. Agora pense na igreja. Será que temos valorizado a organização como parte da espiritualidade? Paulo, ao escrever aos Coríntios, deixou claro que tudo deve ser feito com ordem e decência. E em Tito, vemos a instrução para estabelecer presbíteros em cada cidade. Isso mostra que a estrutura é bíblica e não burocrática. Muitas vezes confundimos espiritualidade com espontaneidade, mas a Bíblia nos mostra que o Espírito Santo também age por meio da ordem, da liderança e da clareza de funções. Os motoclubes nos ensinam que uma missão compartilhada exige coordenação. E a igreja, como corpo de Cristo, precisa que cada membro saiba o seu papel e o exerça com zelo. Não se trata de copiar modelos seculares, mas de aprender com o que funciona. Se grupos sem vínculo religioso conseguem se organizar com excelência, por que nós, que temos a palavra como guia, não podemos fazer ainda melhor? A organização não é inimiga da fé, ela é aliada da missão. E quando cada parte do corpo funciona bem, a igreja avança com força, clareza e propósito. Esses grupos possuem um senso de compromisso real com a causa deles. E a igreja, o que pode aprender sobre compromisso? Entrar para um motoclube não é o mesmo que entrar num grupo de WhatsApp. É um compromisso sério. Exige um período de iniciação, regras claras, exigência de presença, respeito à hierarquia e fidelidade ao grupo. Durante o chamado período de prospecção, o novo membro é observado, testado e precisa provar que está ali por convicção, não por conveniência. E se não corresponder, não entra. Quero que você pense comigo nesse momento. E na igreja, será que temos tratado nossa fé com esse mesmo nível de seriedade? Ou será que estamos vivendo um cristianismo superficial, onde o compromisso é opcional e a fidelidade é negociável? Jesus foi claro: nosso sim deve ser sim, e o nosso não, não. E em Apocalipse, ele repreende os mornos, aqueles que não se posicionam, que vivem uma fé diluída, sem profundidade. Também nesse ponto, os motoclubes nos confrontam. Eles exigem entrega, presença, lealdade. E nós, que servimos ao Rei dos Reis,
Temos sido fiéis ao nosso chamado? A igreja precisa resgatar o senso de compromisso. Não é sobre frequentar cultos, é sobre viver a missão. Não é sobre fazer parte de uma denominação, é sobre ser parte do corpo de Cristo. Me responda nos comentários se motoclubes conseguem formar comunidades sólidas, com base em valores e disciplina. Por que a igreja, que tem o Espírito Santo como guia, não pode ser ainda mais comprometida, vibrante e transformadora? Que o nosso compromisso com Cristo seja mais que palavras, que seja vida, entrega e fidelidade. Porque o reino de Deus não é para simpatizantes, é para discípulos. É importante destacar também a proteção física e emocional que os motoclubes proporcionam a seus membros. Como cristãos e membros de uma igreja, devemos refletir sobre qual proteção oferecemos à nossa comunidade. Um dos traços mais marcantes dos motoclubes é o senso de proteção mútua. Quando um membro sofre um acidente, enfrenta uma crise familiar ou passa por dificuldades emocionais, o grupo se mobiliza. Eles não apenas aparecem, eles permanecem. Essa cultura de cuidado é tão forte que muitos motociclistas dizem que o motoclube é sua segunda família de verdade, e não de mentirinha, como vemos em algumas igrejas. Ali há suporte financeiro, emocional, físico e até mesmo jurídico. E tudo isso acontece sem que seja necessário um sermão ou uma doutrina. É prática, é vivência. Analise comigo. Será que a igreja cristã brasileira tem cultivado esse mesmo tipo de proteção entre os irmãos? Será que estamos realmente levando os fardos uns dos outros, como Paulo nos instrui em Gálatas? A Bíblia nos chama para uma comunhão que vai além do culto dominical. Ela nos convida a viver em unidade, a cuidar uns dos outros, a sermos presença constante na vida dos irmãos. Em Salmos, vemos que a união dos irmãos é agradável aos olhos de Deus. Mas essa união precisa ser mais que estética, precisa ser funcional. Os motoclubes nos mostram que a proteção não é apenas física, mas também emocional, espiritual e relacional. E nós, como igreja, temos todos os recursos para viver isso com ainda mais profundidade. Mas o que falta para isso acontecer? Que possamos ser uma comunidade onde ninguém se sinta sozinho, onde os feridos sejam acolhidos, os vulneráveis sejam protegidos e os irmãos sejam irmãos de verdade. Porque proteger uns aos outros é cumprir a lei de Cristo. E essa lei é o amor. Quando avistamos um grupo de motos reunidas, imediatamente reconhecemos um motoclube, devido às características visíveis que o identificam. Da mesma forma, como podemos identificar a Igreja de Cristo? Se você já viu um motoclube reunido, sabe que os coletes, os emblemas e os slogans não são apenas estética, são símbolos de pertencimento, história e valores. Cada detalhe comunica algo: a missão do grupo, sua origem, suas conquistas e até suas regras internas. Esses elementos visuais criam uma identidade forte. Os membros se reconhecem, se respeitam e se protegem. E quem está de fora também reconhece. Ali vai um grupo unido. Coloque a mente para funcionar e pense comigo. E a igreja? Qual é a nossa identidade visível? Não estou falando aqui de roupas, logotipos, mas sim de atitudes, cultura, linguagem e postura. Será que as pessoas conseguem olhar para nós e enxergar Cristo? A Bíblia diz que somos um povo escolhido, um sacerdócio real. Isso é uma identidade poderosa, mas ela precisa ser visível, não por símbolos externos,
mas por frutos. Os motoclubes nos ensinam que a identidade não se constrói com discursos, mas com coerência. Eles vivem o que representam. E nós, como igreja, precisamos viver o que pregamos. Quando a cultura da igreja é marcada por respeito, acolhimento, compromisso e santidade, ela se torna um farol. E isso atrai, inspira e transforma. Que a nossa identidade cristã seja tão clara quanto um colete de motoclube, que seja visível, respeitada e carregada de significado, porque somos o corpo de Cristo e o mundo precisa enxergar isso em nós. Motoclube é mais que motos. É sobre propósito, missão e relacionamento. E a igreja? É mais que o quê? Chegamos ao fim dessa jornada e talvez você esteja se perguntando ainda: o que motoclube tem a ver com a igreja? A resposta é simples. Tudo que envolve comunidade, compromisso, missão e cuidado mútuo tem a ver com o reino de Deus. Os motoclubes nos mostram que é possível viver valores como irmandade, generosidade, organização e fidelidade, mesmo fora do ambiente religioso. E isso nos confronta como igreja. Será que temos vivido esses valores com a mesma intensidade no dia a dia comum? A Igreja Cristã Brasileira tem um chamado muito maior do que apenas reunir pessoas aos domingos. Somos o corpo de Cristo e esse corpo precisa estar ajustado, unido e ser funcional. A carta aos Efésios nos lembra que cada parte do corpo contribui para o crescimento em amor. E Filipenses nos desafia a sermos unidos de alma e mente. Se motoclubes conseguem formar comunidades sólidas com base em respeito, missão e cuidado, nós, que temos o Espírito Santo, podemos e devemos ir além. Que a igreja seja uma estrada segura, onde cada irmão é companheiro de viagem. Que sejamos conhecidos não por nossos prédios, mas por nossa cultura de amor, serviço, compromisso. Se você ficou até aqui, meu convite é: compartilhe esse vídeo com sua comunidade, reflita com seu grupo de estudo e vamos juntos fortalecer a Igreja do Senhor, porque a estrada da fé não é solitária, é feita em comunhão. E cada curva pode ser uma oportunidade de crescer, amar e servir. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até o próximo vídeo.